Então, pessoal, nós não poderíamos faltar com esta pergunta. Vocês veem nos nossos vídeos, sempre tem isso. É cultural, nosso, do povo brasileiro, a questão da automedicação. E agora eu vou perguntar a opinião do Dr. Henrique. Dr. Henrique, essa questão da automedicação para a questão da dor da coluna, como a gente pode ver isso? Vamos lá, isso é super comum, tá? O fato de ser super comum não necessariamente a gente indica. Sim. Tá? Então vamos supor, são situações. Fiz uma atividade física, não tive nenhum acidente, começou uma dorzinha muscular, eu não vejo problema, honestamente, essa é a minha opinião, é lógico, né? Então assim, eu não vejo problema em tomar um analgésico por 2 dias, eu não vejo problema. Mas o maior problema que a gente vê nos consultórios é o abuso de anti-inflamatórios, que é uma outra modalidade de medicação. E na área ortopédica, especialmente se tratando de coluna, acaba virando uma febre, aliás, é uma febre, é uma prática que a gente não orienta, pelo contrário, a gente proscreve, a gente não recomenda, que é o abuso de anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório, primeiro, ele é uma excelente medicação. Né? Realmente ele tira a dor, ele tira a inflamação. Então quando o paciente realmente tem um processo inflamatório na coluna e toma esse anti-inflamatório, ele vai ter essa melhora da dor. Mas justamente por conta dessa melhora da dor, isso ele já vai criar aquele looping de que, opa, aquele remédio é bom para a dor na coluna. Só que acontece, o efeito cumulativo e tem pacientes que até de curto prazo, mas de médio prazo, com o passar do tempo ele começa a se somar. Isso pode dar repercussão no sistema gastrointestinal, pode gerar até úlcera, pode ter lesão renal, pode gerar processos alérgicos, alterações vasculares, então a recomendação é não abusar de anti-inflamatório, tá? Até porque, o que acontece, a grande maioria das dores nas costas, em 3 semanas, a gente está cansado de ver isso aí, até em 3 semanas, a maioria delas são passageiras, elas meio que se auto-resolvem. Então o organismo, como a gente falou, ele tem uma possibilidade, ele tem capacidade de se auto-regenerar ou se auto-conter. Tá. Né? Então é bastante comum o paciente, nossa, eu tomei tal remédio, aquele foi... Que exatamente, tira e queda. Tirou com a mão. Isso. Tirou com a mão e vou continuar tomando ele. Perfeito. Assim Entendeu? também como a gente pode aplicar isso para outras terapias também. Falando, não, eu fiz tal terapia, tal, não sei. E aquilo para mim foi ótimo, mas hoje a gente sabe que dentro desse prazo de 3 semanas, a grande maioria, na verdade, era autolimitada, foi a própria natureza que deu conta. Tá? Então, a gente partindo do ponto que a gente não deve abusar de anti-inflamatórios, a gente tem que também orientar o paciente a quando buscar ajuda médica. Sim. Então, tô tomando analgésico, que normalmente é dipirona e paracetamol, que é o que a gente orienta para uso domiciliar, vamos dizer assim. Compressas de água morna para aquela dorzinha que já passou de 3, 4 dias, aquela dor postural, e compressas geladas para dor aguda. A gente tem orienta que a partir de 3 semanas, a gente já procure um especialista ou procure um médico para te orientar, para ver se realmente vale a pena você fazer algum tipo de avaliação mais específica. Tá? Por que a gente fala isso? Porque a gente também observa um mau tratamento e uma má abordagem, especialmente por negligência do paciente, no tratamento da dor aguda, o que acaba transformando essa dor numa dor crônica. Sim. E a dor crônica, a gente sabe também que existe toda uma modificação da cascata inflamatória, da modulação da percepção de dor, e isso com o passar do tempo fica muito difícil a gente conseguir tratar isso, a gente conseguir manejar. Então uma abordagem adequada de uma dor aguda é importante para que essa dor não cronifique. Uma vez cronificada, os desafios são maiores. Sim. Tá? Então, voltando a dizer, a automedicação não é interessante, pelo contrário, a gente não recomenda. Procure o seu médico quando essa dor começa a ser mais persistente ou quando ela começa a te incomodar e não passa com seus analgésicos. Gente, sinais podem ser leves, podem ser pesados, mas passou de um certo limite, tem que procurar o seu médico ou procurar as pessoas que estão trazendo essas informações para vocês, como por exemplo o Dr. Henrique. Muito obrigado por mais um case importante, que é a questão da dor. Perfeito, eu que agradeço vocês mais uma vez, espero que eu possa ter contribuído aí para a educação em saúde e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida para mandar para a gente. Obrigado.